Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu acho que, olha, e olha, tinha, esse é o Piu Piu, que bonitinho ele é, né? E esse vai ser o novo que vai aparecer no canal, às vezes. Ah, não, tem que pegar. Olha gente, olha isso, vou deixar o celular em uma coisa, gente. Peraí, olha isso, olha, tá vendo o bico dele? Gente, ele tá feliz, ele tá assim, que engraçado, né, gente? Já era, olha. Vai, piu, piu. Dá um papo pra você Piu, agora. piu, piu. Olha eu, olha, piu, piu, piu. Vou pegar esse Tchau, beijo.